Olá, mulheres, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento onde nós vamos fazer conjuntamente reflexões nessa lua nova que se abre e que está super especial, porque está fazendo uma conjunção muito bonita com a Vênus, num primeiro ciclo de uma nova fase da Vênus que se abre num ciclo maior de 8 anos. E então é um momento muito especial mesmo, para que a gente possa trazer reflexões, olhar para nós mesmas, né? Então, aqui junto com vocês, praticando, né? Trazendo essa prática para a nossa vida, para um bem viver. E essas inspirações, né? Que a gente inicia abrindo uma série chamada A Anciã que Me Guia, né? Onde a gente possa fazer reflexões a partir desse lugar de sabedoria nosso interior, né? Desse feminino interior. E eu quero falar um pouco sobre isso, né? Que a gente reflita sobre esse feminino, que não é um feminino de feminilidades, né? Não é um feminino de uma construção social, mas é um estado nosso interno, né? Onde talvez no momento existencial da humanidade seja o que mais estamos clamando, né? Mesmo que às vezes a gente não perceba, mas estamos clamando esse resgate, né? É a partir desse lugar interno, feminino, que podemos dar espaço para ouvir o nosso coração, ouvir esta sabedoria, né? Esta anciã sábia que nos traz a verdade de nós mesmos, né? E o quanto estamos, né, manifestando socialmente esse existir disfuncional, né? Como se a sociedade estivesse adoecida, né? Carente desse lugar de silêncio e paz interior. E é esse lugar de silêncio e paz interior que é o feminino. Esse lugar de sermos receptivos, né? De sermos cálices, né? De escuta, de presença, de silêncio. E não é um silêncio onde a gente pare de falar, né? Ou que a gente reserve um momento para que isso aconteça. Talvez a gente precise no sentido de exercício desse silêncio, né? Mas o que a gente realmente necessita é viver a nossa vida, e aí eu praticas o bem viver, né? Nesse estado de silêncio, onde a gente abra sempre espaço a todo instante para ouvir a si mesmo, né? Para nos escutarmos. E o nosso estado de saúde, ele está profundamente interligado a isso, né? As vias pelas quais a gente integra toda a nossa fisiologia, né? Ela perpassa o estado da nossa alma. E quando a gente não abre espaços internos, quando a gente não está neste lugar de paz interna, a gente não consegue, né, sair dos estados que nos acometem, manifestações físicas, né, no nosso corpo de forma disfuncional. E o nosso corpo vai manifestar as disfunções e de uma forma crônica manifestar essas dores, né? Porque é o nosso corpo, é a nossa alma, é como se a nossa alma tivesse
esse caminho para nos chamar uma atenção de que a gente volte e sinta, né? Escute, esteja presente na vida. Então, as manifestações físicas do nosso corpo, ela passa por isso, por esses caminhos de uma disfunção da presença do eu. Né? Esse eu é essa presença, é essa consciência presente. Né? E quando a gente escuta vários mestres, independente de religiões, né? Porque os mestres estão para além das religiões, nós vamos perceber esse ensinamento. Nós vamos perceber que a existência nesse momento da humanidade é o que é o convite, é a tônica da nossa existência, é transcendermos esse estado de não presença, né? Quando a gente evoluiu, né, e chegamos a esse estado de humanos, né, de homens, de seres humanos, nós viemos de um lugar onde a dominância das ações era pelo instinto, né, de sobrevivermos, de não morrermos, né? E tudo que a gente construiu a partir do momento que a gente começou a aspirar, né, a linguagem, por meio da linguagem, por meio dos símbolos, que a gente começou a construir este mundo como ele é hoje, né? Ele evoluiu, nós evoluímos a partir do momento em que conseguimos, né, trabalhar através da linguagem, dos símbolos, criarmos a criação da vida. Porém, ainda hoje, nós ainda estamos ensaiando, né, esse movimento de nos desprendermos desse lugar das ações e da criação, vir desse lugar de nos mantermos vivos, né, da sobrevivência simbólica, né, desse ego que ainda está aprisionado nessa condição dos medos, né, na condição instintiva desse medo que está perpassando todas as nossas ações, né? Os nossos pensamentos, a forma como a gente se relaciona com o mundo, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com a natureza, com nós mesmos, né? E de uma forma muito exploratória e sem a consciência desse estado de cuidado e de amor, né? E para que a gente possa dar espaço para que essas ações elas venham desse lugar de consciência e paz, a gente precisa resgatar esse feminino, resgatar este sentir, né? Porque a polaridade do masculino também nos habita, que são as nossas ações, né? O nosso movimento para fora, nossa construção, é aquilo que a gente está ali movimentando, né? É ação. Mas essas ações, elas não estão vindo desse feminino, dessa consciência, desse amor, dessa paz, né? Ela ainda está vindo, as ações ainda estão acontecendo e sendo criadas a partir de um lugar de instintivo de não querermos morrer, né? E aí esse morrer simbólico, né? Também, principalmente, e em várias, né? A gente pode levar isso para a maioria das nossas atitudes e relações com o mundo e com as pessoas e com nós mesmos, né? Esse medo de não sermos esquecidos, de não sermos amados, de não sermos queridos, né? O medo de sermos rejeitados, o medo de morrermos mesmo socialmente, né? Para nós mesmos, né? Então a não valorização, essa baixa autoestima, tudo é fruto de um medo inconsciente, desse instintivo, né? Desse lugar instintivo. E precisamos, então, começar a trazer a consciência para estes medos, né? E o caminho
o caminho que nos leva a isso é o sentir, né? É o coração, né? Na cultura iorubá, a gente vai falar de Ori Okan, né? De unir, né, essa consciência, trazer essa consciência para o coração, né? Ori é o eu, né? O nosso eu superior, essa consciência solar, né? Que nos habita, que nos é essencial, da nossa natureza essencial, né? E o coração e o sentir. Então, as nossas ações precisam passar por esse caminho, e a gente precisa integrar esse caminho, né? E a gente está desintegrado. Nós estamos ainda vivendo num modo, e olha a capacidade de criação de vida que nós temos, olha de onde nós viemos evolutivamente e onde nós estamos hoje, né? O quanto que é vivo, né? O quanto que a gente movimenta, olha a força criativa que temos, né? Enquanto existência, mas ainda estamos criando e vivendo a partir desse lugar do medo de morrer, né? Então, o convite para essa alunação é a gente refletir sobre isso, os lugares da onde estão, e toda a nossa existência, cada existência individual traz em si medos, né? Medos em algum lugar, né? Tá lá, quando a gente abre o mapa astral, tá lá, né? Na nossa alma ali, a gente veio com com algo ali a ser olhado e cuidado e tratado nesse sentido de desprogramação, né, de desilusão, para a gente desiludir-se desse lugar do medo, né? Então sempre há uma tônica da nossa existência individual onde a gente precisa olhar, e aí o convite é para que a gente comece a sentir, né? Dar espaço para sentir o todo, o incômodo. Não é a gente se livrar do incômodo, mas a gente sentir, a gente fazer as pazes com sentir, a gente integrar a nossa vida a partir do sentir, né? Então, convido vocês, né, a fazer esse exercício diário. Coloque lá 1 minutinho no relógio, 2 minutinhos, e apenas sinta, sem julgamentos, sem querer se livrar. Sinta o corpo, as dores, os incômodos, né? Sinta, feche os olhos e sinta, apenas sinta. Deixe que você entre em contato com o seu sentir. É um primeiro caminho. Nós vamos